Fala Samurai, Cadu aqui novamente e continuando nosso estudo sobre cores, beleza? Agora estaremos falando sobre as cores hexadecimais, beleza? E como a gente sabe, né, essa também seria uma outra forma de estar trabalhando com as cores aí no CSS. Mas aí você me pergunta, tá Eduardo, mas o que seria esse hexadecimais e como funciona isso, beleza? Então a gente vai estar pegando aqui o mesmo exemplo que eu dei na aula passada, que seria sobre as cores aqui, beleza? Então, as cores hexadecimais, elas também possuem, né, a mesma coisa. Possui lá as cores primitivas, que seria o vermelho, verde e azul, beleza? E a gente aprendeu também que a gente conseguiria colocar, né, cada valor, cada tonalidade de cor entre 0 a 255 no RGB e RGBA, beleza? Tá, tranquilo. Porém, no hexadecimal, ele já muda um pouquinho, beleza? Então, o que acontece? Agora, a gente não vai estar utilizando mais números de 0 a 255. Então, para eu poder especificar as tonalidades de cores, né? Que no caso seria o vermelho, o verde ou o azul, utilizando o hexadecimal, agora eu posso estar fazendo da seguinte forma. No caso, para poder especificar o vermelho, eu preciso estar informando 2 caracteres, para poder colocar o vermelho. Beleza? Para poder estar especificando o verde, também coloco 2 caracteres. E para poder estar informando aqui também o azul, eu também preciso informar 2 caracteres. E como funcionaria esses caracteres? O que seria esses caracteres? No caso aqui nas cores hexadecimais, as cores funcionam de 1 a 9, beleza? E do A ao, vou colocar em maiúsculo, do A ao F, beleza? Então, por exemplo, se eu quiser informar a tonalidade de cor, né, sendo o vermelho a cor mais forte, eu utilizaria, né, essas propriedades, esses valores de 0 a 9 e de A ao F para poder informar a tonalidade, beleza? Sendo que o F aqui vai ser a maior tonalidade possível, beleza? Mas relaxa que eu vou estar te explicando isso na prática. Então, só grave isso aqui, para poder estar criando, né, especificando o vermelho, eu preciso colocar 2 caracteres, né, e que seria de 0 a 9 ou de A ao F, beleza? Então, vou estar colocando aqui a mesma coisa. E como que seria criar agora mesmo na prática essas cores, beleza? Então, o hexadecimal, para a gente poder estar informando, né, diferente do RGB, que o RGB a gente colocava RGB e colocava entre parênteses, né, para poder especificar a nossa cor. Beleza? O RGB é a mesma coisa, que seria um avanço, né? Então colocaria dessa maneira para poder especificar a cor. E aqui dentro colocaria os valores da tonalidade de cada cor. Porém, no hexadecimal já muda um pouquinho. A gente precisa estar especificando aqui um jogo da velha, beleza? E aí, aqui na frente, a gente coloca aqui os valores correspondentes à tonalidade de cor que a gente quer. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Para poder especificar a tonalidade de cor, no caso vermelha, beleza? Então, lembrando que as minhas cores aqui é constituída, né, por o vermelho, verde e azul. E para poder colocar o vermelho aqui, como a gente já sabe que o maior valor da tonalidade, no caso do hexadecimal seria o F, então, e eu preciso colocar dois caracteres para poder informar o vermelho, então eu colocaria aqui FF. Ao fazer isso, eu estou informando que eu quero que a tonalidade de cor maior que aqui seria o vermelho, que seria igual, o FF seria igual a 255 no RGB, beleza? Então entenda dessa maneira. Quando eu falo FF, quer dizer que eu estou informando que vai ser 255 no RGB. Então aqui eu estou fazendo justamente isso. Porém, eu preciso agora especificar as minhas outras cores, beleza? Porque, como falei, uma cor é constituída, né, pelas 3 cores aqui. Então, como eu só quero que o vermelho venha aparecer mais, e aí o meu menor valor aqui seria o 0, beleza? Então aqui coloco 00 para o verde e aqui coloco 00 para o azul. E aqui eu estou falando aqui, que o vermelho vai ser aqui, que vai ser 2 caracteres. O verde vai ser aqui, que vai estar desligado, ou seja, vai ser 00. E o azul também vai estar desligado, que vai ser o 00. Dessa forma, eu já consigo constituir a minha cor vermelha em hexadecimal. Beleza? Entenderam mais ou menos como funciona? Se não entendeu, não tem problema. Estaremos fazendo agora na prática para vocês verem como funciona. Então, aqui já estou com o meu arquivo aqui aberto. Vocês podem ver aqui do lado, né? Seria a continuação daquela última aula. Então, aqui o que acontece?
Eu tenho aqui a largura e a altura do meu container, que é esse aqui, e está aqui com a cor em RGBA, beleza? No caso aqui agora, para mim poder utilizar o hexadecimal, como vocês devem saber, eu coloco aqui o jogo da velha na frente. E agora eu coloco aqui a tonalidade das minhas cores, beleza? Então se a gente quiser pegar esse mesmo exemplo aqui agora, ó, do vermelho, vamos estar colocando lá para você ver como vai funcionar. Então vou colocar aqui o vermelho, colei. Ao fazer isso, olha só, você pode ver que agora minha cor aqui ficou vermelha. Então, agora se eu quiser colocar uma outra cor, agora eu quero também que a minha cor aqui azul primária, ela também venha estar, né, ligada, digamos assim, com o máximo possível. Então aqui, como aqui é o vermelho, né, aqui seria o verde, opa, aqui seria o vermelho, aqui depois seria o verde e aqui seria o azul. Então a maior unidade que eu posso estar especificando aqui por azul seria também o FF. Beleza? E aí, ao fazer isso, ele vai me dar uma cor aqui, um rosa, né? Se eu desligar o vermelho, colocando 00, aqui agora vai ficar azul, beleza? Se eu quiser colocar aqui o FF aqui no meio e desativar aqui o azul, então agora vai ficar o verde, beleza? Então, lembre-se, o FF, ele sempre vai ser o maior valor possível que posso estar especificando aqui em uma cor hexadecimal, beleza? E aí, como eu falei, a gente pode estar colocando também números, beleza? Então, como a gente está vendo aqui, ó, se eu colocar 00, quer dizer que vai estar desligado. Se eu colocar 00 aqui também, quer dizer que todas as três cores, né, vermelho, verde e azul, vão estar desligados. E aí ele vai constituir, né, a cor preta, como eu falei, ou seja, meus pixels aqui dentro tá desativados. E aí eu coloco justamente 00 para poder que é o menor valor possível, beleza? E aí se eu quiser colocar aqui, por exemplo, um A aqui, quiser colocar aqui, por exemplo, um F e um 1 aqui no final, ele vai me dar uma outra cor. Se eu quiser colocar aqui um A aqui no início, né, ele vai ser um vermelho um pouco mais escuro, digamos assim. Se eu quiser colocar aqui B, por exemplo, ele vai me dar outra cor, beleza? Se eu quiser colocar aqui C1, por exemplo, ele vai me dar uma outra cor. Então, através disso aqui, eu consigo estar montando aí várias e várias cores, também utilizando o hexadecimal, beleza? O importante é vocês entenderem isso aqui, ó, que seria a regrinha, né, para a gente poder criar as cores aí em hexadecimal. Então, o menor valor seria o 0 e o maior valor seria o F. Mas aí por que aqui tem dado 0 a um 9 e aqui continua do A ao F? Por quê? Porque o 9 seria a maior unidade em números, beleza? E aí, em consequência disso, para poder continuar aumentando a tonalidade da minha cor, eu utilizo agora letras, que seria do A ao F. Então aqui vai ser A, B, C, D, E, F, beleza? E aí, assim que segue as coisas, beleza? Então, essa é a forma de a gente estar criando cores em hexadecimal. E lembrando, para cada cor, cada tonalidade, eu preciso especificar 2 caracteres, conforme a gente fez aqui, ó. Então aqui eu falo que aqui vai ser o vermelho, aqui o verde ele vai estar desligado e aqui também o azul vai estar desligado, beleza? Justamente especificando aqui 2 caracteres para cada tonalidade aqui, cada cor, beleza? Então, agora você aprendeu, né, a utilizar o hexadecimal e é muito interessante aprender ele porque ele é muito utilizado quando a gente está desenvolvendo, beleza? Tanto é que se você for fazer um projeto no Photoshop ou no CorelDRAW ou qualquer outro software aí de edição de imagem ou de projeto, não sei, enfim, geralmente esse software ele sempre vai dar as cores em hexadecimais, beleza? Então isso aí também já é um ponto forte aí para você começar a trabalhar com hexadecimal também, beleza? E aí também, mais para frente eu vou estar deixando para vocês justamente uma tabelinha com várias e várias cores em hexadecimais para você estar pegando aí como exemplo para estar colocando aí nos seus projetos e etc, beleza? Então fica aí como dica e sugestão, tranquilo? Então desde já espero que você tenha entendido aí o conceito, beleza? Então agora você já está aí capacitado e capacitada a estar trabalhando com cores em RGB, RGBA e hexadecimais, beleza? Então muito obrigado, um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.